7h24, vamos voltar a falar sobre a polêmica envolvendo a pista de atletismo do Estádio Olímpico do Ibirapuera. Em resumo, há 2 semanas, o piso emborrachado da pista de atletismo, que já estava todo detonado, foi retirado com autorização do IPHAN. O local é tombado pelo patrimônio histórico. O estádio iria receber um evento de automobilismo, que foi cancelado por causa aí dessa repercussão toda. O Guilherme Pimentel, que acompanha isso desde o início, vai atualizar para a gente a situação, porque na sexta, a Secretaria de Esportes ficou de mostrar documentos sobre o aluguel do espaço. Você conversava com a secretária de Esportes do Estado de São Paulo e ela, na entrevista, ela não falava exatamente sobre o valor do contrato que tinha sido feito entre o governo do Estado e a empresa para a execução, realização do evento aí neste local. E aí ficou aquela, pô, como é que ela não sabe, o valor do contrato? E aí ela ficou a gente cobrou, ela ficou de te fornecer o documento. O que você descobriu? O que tem de novidade sobre essa história? Bom dia. Fala, Rodrigo. Bom dia quem está nos assistindo. Vou falar primeiro do que aconteceu depois daquela nossa participação aqui com a secretária na sexta-feira. Havia já uma visita agendada do IPHAN. O IPHAN esteve aqui vistoriando a pista, constatou que não há nenhum dano nessa base de asfalto da pista. Tudo bem que o receio da Confederação Brasileira de Atletismo era depois da prova, o uso dos carros. Mas mesmo depois desse tempo todo, quase uma década ou mais de uma década, sem uma manutenção de verdade, o piso de asfalto embaixo, o que serve de base mesmo da pista de atletismo, continua sem danos. A gente vê esse piso amarelo, é uma cola. A pista de atletismo é feita de algumas mantas, Tem o asfalto, tem alguns outros materiais e, por último, essa cola que faz a fixação do piso emborrachado. Além do IPHAN, estiveram aqui também representantes da corrida do Ultimate Drift, Eles estavam olhando as condições do asfalto do estacionamento do ginásio para possibilidade de fazer a prova lá. Eles não tinham gostado muito, porque ali o asfalto já tem algumas rachaduras, tem alguns desníveis, a prova não deve ser realizada nem dentro do complexo, mas Secretaria e eventos estão estudando onde ela poderá ser realizada. O principal problema, além da repercussão da questão da pista, era que o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, não sabia da realização do evento e, portanto, o governo do estado decidiu cancelar a realização da prova aqui nos dias 9 e 10 de março. Como você falou, Rodrigo, já havia autorização do IPHAN para a retirada da pista de atletismo desde março de 2022. Em janeiro de 22, a então gestão da Secretaria de Esportes entrou com um pedido no IPHAN, porque o IPHAN já tinha aberto um processo de tombamento do estádio Ícaro de Castro Melo, aqui no conjunto do Ibirapuera, de onde a gente fala ao vivo. Além do pedido para retirada da pista, a Secretaria de então tinha pedido a permissão para a realização de algumas outras melhorias, como, por exemplo, a troca do gramado do campo por um gramado sintético profissional, a pintura da arquibancada, das salas, das dependências do estádio, reparos na rede elétrica, também trocas de algumas luminárias por lâmpadas de LED, reparos nas juntas de dilatação das arquibancadas, enfim, são várias pequenas melhorias que o IPHAN autorizou rapidamente em março de 22 e deu um prazo de 2 anos, ou seja, esse prazo ele venceria no próximo mês. Aliás, ele vai vencer no próximo mês, só que nenhuma dessas melhorias foi feita ao longo desse tempo. Em janeiro, quando a Secretaria de Esportes autorizou a realização do evento aqui, eles delegaram à corrida essa questão de retirar a pista de atletismo. E aí foi onde foi feito aquele vídeo que gerou uma indignação grande do pessoal do atletismo, Aquilo já estava autorizado e como a gente já veio falando desde sexta-feira também, O piso já não apresentava nenhuma condição de uso. Ele estava se desfazendo, levantado, cheio de bolhas. Ele não tinha realmente nenhuma condição para ser utilizado. Na sexta-feira, a secretária Coronel Helena Reis tinha falado que o evento tinha se comprometido também em realizar algumas dessas outras melhorias que já tinham sido autorizadas pelo IPHAN. A gente teve acesso ao TPU é o termo de permissão de uso, é o contrato que cede esse espaço por um período muito pequeno de tempo ao evento. E a secretária até tinha falado do valor, São mais de 26 mil, são quase R$26.800 de valor de locação. Também tem a aplicação desse valor como um calção, para uma garantia da secretaria caso o evento acabasse provocando algum dano à estrutura do estádio, mas lá não estava previsto nem a retirada da pista, nem o evento não se comprometia a fazer essas outras melhorias. Era mais uma declaração ali de boa intenção dos organizadores. A prova não será realizada aqui mais, esse evento foi cancelado, como eu falei, os dois estão estudando onde que essa prova vai poder ser feita e a Secretaria agora entrou com um pedido pedindo
prorrogação desse prazo para fazer essas melhorias, né? Esses 2 anos que venceriam agora em março, a Secretaria agora quer mais 6 meses para poder pôr em prática e fazer pelo menos o que foi de mais emergencial que estava nesse pedido. Como eu falei, né? A questão das juntas de dilatação, iluminação, a estrutura dos banheiros, as dependências, a própria correção aqui da pista, e aí o IPHAN deve responder em até 45 dias. Eu fiquei conversando com alguns representantes da prova que estavam aqui na sexta-feira e eles estavam se defendendo dizendo o seguinte: o drift é realizado em estruturas como essa em qualquer lugar. O Brasil já recebeu, é um esporte que ainda está começando no Brasil, e ele já foi realizado em outros estádios, por exemplo, no estádio do Comercial lá em Ribeirão Preto, e eles mostrando que a prova era feita realmente numa pista como essa. Aí vem a reclamação do pessoal do atletismo, né? O medo dessa estrutura ser danificada por conta do peso dos carros, de toda a ocupação que ela teria. A gente deu espaço para o pessoal do atletismo, né? Nós ouvimos o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, e agora vamos abrir espaço também para o João Barion. Ele mandou um áudio, né, na última sexta-feira, mas a gente gravou com ele ontem. Ele é piloto de drift e também um dos organizadores dessas corridas que acontecem aqui no Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre como eles receberam essa reação com relação às alterações que estavam sendo feitas aqui e vai explicar um pouquinho mais sobre a modalidade. Agora, permanece aquela angústia do pessoal do atletismo, né, que está vendo isso aqui. Imagina, essa questão do drift a gente está falando da semana passada para cá. O pessoal do atletismo está esperando novas competições, a manutenção e a reforma desse estádio já há mais de 10 anos. Continua podendo visitar e faz seus aquecimentos, seus treinamentos aqui, mas sem a estrutura ideal, como um dia esse estádio já teve, um estádio com equipamento público, de um complexo que tem uma estrutura super grande, né, de vários esportes diferentes. O atletismo não é diferente, de várias competições que já foram feitas aqui. Então, esse pessoal do atletismo é quem vem sofrendo há mais tempo com o fechamento aqui do estádio. A Secretaria deu esse pedido no IPHAN, o IPHAN deve responder. Talvez a gente veja nas próximas semanas algumas das melhorias, mas vamos entender um pouquinho mais, ver um pouquinho mais do que o João Barion tem para falar sobre o drift e entender o que pode acontecer a partir de agora com o Ultimate Drift, que seria aqui, não vai ser mais. A cidade está tentando encontrar um novo lugar para a realização da corrida. O drift, ele é um esporte que normalmente as competições são no estilo arena, né? Por isso é comum a gente realizar dentro de estádios de futebol ou outros locais que tenham essa característica. Quando nós fomos fazer as visitas técnicas, há 3 anos eu venho visitando o local, era impossível sequer fazer uma caminhada, uma corrida completa em volta da pista, sem tropeçar pelo estado que realmente estava aquele piso. Então, era totalmente necessário fazer a retirada daquela cobertura, porque ela estava toda degradada, estava estragada, estava gerando problemas até de saúde. Pelo que eu fiquei sabendo, uma semana antes também teve uma fiscalização lá no local, eles reclamando da questão da dengue no local, o acúmulo de água ali pela situação que estava aquela pista. Em relação à água parada, citada pelo organizador do evento de drift, a Secretaria Municipal da Saúde da capital informou que o local é monitorado regularmente e que no dia 6 de fevereiro foi feita a vistoria e aplicado o larvicida. Com relação a essa história, resumindo essa ópera toda, né? Você vê, tem um contrato ali com valor, mas o contrato não está contemplando o que os organizadores iriam fazer, era um acerto meio ali de boa intenção e tal, realmente foi retirado o piso, talvez não desse nem para fazer o evento com o piso daquele jeito. Falta, entendeu? É um negócio mal arrumado, né? Essa é a realidade. Agora, resumindo essa ópera toda, tirando isso de lado, o que eu acho que vale nessa discussão, o mais válido nessa discussão toda, que nós mostramos aqui no Bom Dia São Paulo durante tantos dias, então o movimento do pessoal do atletismo, da Secretaria de Esporte do Estado, mesmo o pessoal do drift e tal, que eles consigam realizar o evento dele num outro lugar, que isso aconteça, tem que ter, é bom, é importante, é legal, tal. O resumo é que trouxe visibilidade para este espaço tão importante da cidade de São Paulo, num local muito bacana, do lado do Parque Ibirapuera, tão importante para o esporte, para vários esportes, o ginásio, para tantos eventos e tudo mais, trouxe luz para esse lugar que continua lá abandonado e esquecido. O governador Tarcísio de Freitas, depois da repercussão toda, depois da entrevista com a secretária aqui, disse que a Procuradoria-Geral do Estado iria pedir o cancelamento do processo de tombamento deste local. Para quê? Para que o Estado possa, de fato, fazer uma obra e deixar isso em condições. Que isso aconteça mesmo. A história do falar é fácil, a gente sabe. Agora, que isso aconteça, que tenha algo efetivo, para que a gente possa ter o renascimento desse lugar tão importante para todos, para a população de São Paulo. Isso é nosso.
Isso é nosso. Não dá para ficar desse jeito neste local. E aí numa discussão que, já que ninguém faz nada, já que tem um processo de tombamento, já que vamos fazer um evento aqui que tira um piso, que já está ruim e tal, e depois faz o evento, mas depois do evento, e aí, como é que fica depois? Ah, a gente ajudou que a gente tirou o piso que já estava ruim. Pô, será que isso é suficiente? Vamos trabalhar para que isso volte a ser o que era, né? E melhor ainda.